aí depois, o irmão veio e leu, quando Deus chamou Abraão para que ele viesse sair do meio da tua parentela para uma terra que Deus ainda ia mostrar. Deus não tinha dado direção para ele, nem seria para a esquerda e nem seria para a direita. Aí, a irmã veio aqui e louvou que quem tem promessa não morre. Foi isso ou não foi? Verdade. Talvez os irmãos perceberam que eu estava ali quietinho, mas eu estava prestando atenção no culto. Então, desde o começo, ele está dizendo que ele vai abençoar o teu povo e vai mudar a história do teu povo. Aleluia, obrigada a Deus. E aqui neste capítulo de Lucas, onde eu li, não é muito diferente daquilo que já ocorreu durante este culto. Quando o Senhor agora, Jesus, na forma de homem, começou o seu ministério, o primeiro lugar que ele foi para a sua pátria. E quando chegou ali na sua pátria, ele começou a anunciar o Evangelho dentro da sinagoga. Para que você entenda, ele começou a anunciar o Evangelho dentro da igreja. E quando ele ali estava, era costume que todos os visitantes que chegavam numa sinagoga ou numa igreja lessem a palavra. E algum dos escribas e sacerdotes chamou a Jesus para que ele viesse ler essa palavra e comentar, pregar sobre ela. E ele abriu lá, naquela passagem onde na nossa Bíblia hoje é Isaías 61, se eu não me engano, e ali ele dizia, né, aquela passagem que o Senhor me ungiu para pregar as boas novas e anunciar o Evangelho aos cegos, mancos, coxos, aprisionados e etc. Mas, quando ele começou a ler essa palavra, até não tinha problema nenhum. Aí quando ele disse assim, quando ele fechou, ele disse assim, olha, hoje tem se cumprido essa palavra no meio de vós. E alguns ali entenderam que isso foi uma ofensa para o Senhor. Outros se maravilharam dizendo, mas quem é este? Porventura não é Jesus, o filho do carpinteiro José? E ali pegaram o meu e o teu Jesus e o expulsaram da igreja. Expulsaram da sinagoga. E levando ele arrastado, iam jogar ele no buraco. E ele repreendeu aqueles homens e se afastou. E agora ele sai da sua pátria, ele sai da sua cidade e desce a Cafarnaum. E ali ele começa a anunciar o Evangelho. E as pessoas começam a ouvir. As pessoas começam a entender. E para que ele concretizasse o ministério dele ali, que ele fosse o seu centro ministerial, ele começa também a realizar milagres. Ou seja, os homens traziam para ele mancos, paralíticos, cegos, surdos e mudos. E ele colocava as mãos e eles eram curados. Ou seja, para começar o teu ministério, tem que ver a manifestação do poder de Deus, tem que haver a manifestação dos milagres de Deus. Verdade. Mas dentro da sua pátria, dentro da sua casa, muitos não acreditaram nele. Muitos não acreditaram que ele era Jesus, o Messias e o prometido. E agora ele está em Cafarnaum, Genezaré. E ele está ali, ele passou na casa de um certo homem chamado Simão. E ali dizia que a sogra de Simão estava enferma, não podia se levantar da sua cama. Ora, Simão ainda não conhecia Jesus. Simão, irmão, quer que você entenda? Era Pedro, Pedrão. Quando ele chegou ali, ele colocou as mãos sobre a mulher, ela se levantou e começou a servir ao Senhor. Glória a Deus. Não, você não entendeu. A mulher estava doente na cama e a enfermidade dela não era coisa pequena não, porque ela não conseguia nem se levantar. Mas quando Jesus tocou, ela se levantou e começou a servir ao Senhor. Deus poderoso. Pedro não estava na casa. Como você disse que Pedro não estava na casa? Ora, ele estava pescando. A vida dele era estar no mar. A vida dele era buscar o alimento da sua casa. Olha a situação que estava a vida desse homem. Ele
tinha sua sogra numa cama enferma. E as pescas não iam bem, porque ele voltou com as redes vazias. Jesus agora está anunciando o Evangelho, pregando, e a multidão era grande, porque a Bíblia nos diz que oprimia o Senhor, ou seja, apertava, empurrava Jesus para um lado e para o outro, mas todos queriam Jesus. E ele avistou que estava chegando um barco, uma embarcação, com alguns homens de cabeça baixa, tristes, porque trabalharam a noite inteira e nada pescaram. Num barco estava Simão e André, no outro estava João e o seu irmão também. E vendo, esses barcos encostaram, chegaram até a praia. Jesus ele não precisava de fato do barco de Pedro. Jesus não precisava de fato de que Pedro emprestasse o seu barco, mas para que Pedro acreditasse que ele era Jesus, o Messias, foi um modo que Deus achou para se aproximar do seu discípulo. E ele disse: olha, Pedro, empresta para mim o teu barco, porque eu preciso me distanciar um pouco para pregar este Evangelho, porque os irmãos estão me oprimindo, está difícil eu anunciar, está difícil eu falar. E Pedro olhou para Jesus e falou: olha, aí, pega, está vazio mesmo? Não vai ter nem trabalho de empurrar aqui. Jesus subiu e começou a anunciar o Evangelho. Algumas pessoas caíam endemoniadas, com espírito imundo, e quiseram revelar: olha, o que tenho eu contigo, filho do Senhor, filho do Altíssimo, o que tenho eu contigo? E Jesus os repreendia e mandava: cala-te e sai deles. E aí aqueles que estavam ali se maravilhavam ainda mais, porque eles nunca ouviram tanta autoridade. A igreja estava num momento tão caótico, tão difícil, que o milagre tinha se afastado da igreja, e as pessoas não estavam mais indo para a igreja buscar a palavra de salvação, porque não havia manifestação e nem sinais de Deus. Ou você acha que essas pessoas não querem se aproximar de Deus? Você acha que essas pessoas não querem se achegar? Mas cadê os sinais? Cadê os milagres? Quando Jesus olha aquela situação, o seu Evangelho, ele fala: a minha igreja não pode ter isso, porque o meu espaço, o meu tempo aqui é curto, o meu tempo aqui é vapt-vupt, logo vai passar. Eu, como homem na terra, vai ser passageiro. Durou 3 anos e meio o ministério de Jesus na terra, e ele precisava logo levantar uma igreja forte e poderosa para continuar o Evangelho. E uma dessas igrejas é a Vencedores em Cristo, aonde o Senhor tem levantado pessoas corajosas para Deus fiel. Aí o Senhor olha para esses 4 homens que estavam perdendo tempo lançando a rede no lugar errado. Ah, mas como era o lugar errado? Eles eram pescadores profissionais, mas eles pegavam peixe. A situação desses homens estava crítica. O barco não era nem deles, era emprestado. Eles teriam que pagar o aluguel do barco, mas vão pagar de que jeito? Se nem pescar tão bonzinho. Jesus conhecia a situação deles, querido. Jesus se apresentou a eles porque Jesus queria mudar a vida deles. Não é diferente da minha nem da sua vida. Ele tem se apresentado a você porque ele quer mudar a situação e o quadro da sua vida. Jesus não precisa de nós para nada. Em questão financeira, porque ele é o dono do ouro e da prata. Mas para adorar, ele precisa.
Ele só aceita a adoração dos homens na terra. E quem vem aqui para adorar o Senhor? Glória a Deus! Olha, Pedro, já peguei, já anunciei. Obrigado, viu, Pedro? Você acha que foi assim? Eu sabia que se ele voltasse para casa, naquele momento, não teria mais outra oportunidade, Juliano, de falar com Deus. Ele falou: Pedro, alguém deve ter falado para ele: olha, Pedro, esse homem que está brigando, passou lá na sua casa por uma moção. Opa, então o problema já não existia mais. Um dos problemas na vida de Pedro já não existia mais. Aí ele disse: foi mesmo, hein? Aconteceu dessa maneira? Ela está curada. Quem é esse homem? Porque a situação dela era grave, era crítica. Peraí. Eu posso ser pescador, eu posso não ter muito entendimento, mas eu sei que no livro da Torá, no livro da lei, que é Gênesis e os outros livros, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, e lá em Gênesis 3,15 está escrito uma promessa. Tem uma promessa lá, não tem? Abre aí, vamos. Creio que seja Gênesis 3,15. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E porém inimizade entre ti. Isso mesmo. Glória a Deus. E porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a tua semente. Esta te ferirá a cabeça, e eu lhe ferirás o calcanhar. Você está entendendo? Glória a Deus! Havia uma promessa. E o povo de Israel, todos os israelitas conheciam essa promessa. Sabiam que teria um certo tempo em que viria um homem que agora ia restaurar a Israel. Israel tinha sido sitiada, queridos. Israel estava sendo subjugada. E já não se havia mais a palavra do Senhor. O que se havia algumas pequenas pessoas que ainda acreditavam. Lembra quando Jesus foi ser apresentado quando criança? Que aquele homem disse dessa maneira: Senhor, agora eu posso descer a sepultura em paz, porque eu tenho visto a salvação. Aleluia, Jesus. Então o povo já sabia que estava entre eles um profeta. Glória a Deus. Aí você lembra que Jesus, quando estava na sua idade de 13 anos, ele estava numa igreja onde ele estava com os doutores falando acerca do reino do Senhor. E aí se passou, aquelas pessoas ficaram maravilhadas, aqueles doutores ficaram maravilhados por causa da sabedoria da criança. Mas aí aquela criança desapareceu, sumiu. E veio aparecer muitos anos depois, com seus 30 anos, para iniciar o seu ministério. Pedro talvez ouviu falar que tinha aparecido um homem que estava curando a muitos, mas ainda não acreditava. Quando ele soube que a sogra dele havia sido curada, ele falou: peraí, eu já fui lá na igreja, pedi para o pastor lá, ou seja, o sacerdote na época, ir até a minha casa, ele não foi. Nenhuma palavra ele liberou. Mas eu chego na perto e descubro que este homem somente impôs as mãos e ela foi curada. Você acha que ele emprestou o barco à toa? Ele está esperando algo já deste homem. Ele estava esperando algo de Jesus. Ele estava esperando que o milagre acontecesse na vida dele também. Glória a Deus! Olha, Pedro, eu preciso do teu barco. Pega, está vazio. E na hora que ele devolveu, continuou. Quando Jesus devolveu o barco continuou vazio, querido.
precisa da tua ação. Ele precisa que você haja, tenha um movimento na tua vida, que você enfrente o obstáculo e a barreira. Ele precisa que você haja para que a fé aconteça. Pois sem fé é impossível agradar a Deus. Mas quando você tem fé, as suas redes vão se encher. Aleluia! Deus de glória! Aleluia, Jesus. Pedro, pega o teu barco, vai ali pro meio ali e lança a rede. Ô pergunta que Pedro fez. Mas que pergunta é essa que esse homem fez? Senhor, eu trabalhava a noite toda. E esses homens que saíram também estavam lá comigo. Mas nem lambari eu pesquei. Mas nem lambari eu consegui. Mas olha, vai acabar com isso de vez? Glória a Deus. Sobre a tua palavra eu voltarei, eu tornarei lançar as redes. Aleluia! Glória a Deus. Deus fiel. Aí o negócio pegou. Porque se fosse na minha palavra, nada ia acontecer. Se fosse na palavra do Juliano, nada ia acontecer. Mas quando ele colocou Jesus como prioridade na vida dele, sobre a tua palavra, Jesus, eu tornarei lançar as redes, e eu creio que o milagre vai acontecer. Glória a Deus. Ele foi. As pessoas paradas na beira da praia olhando. Algumas falam, não vai acontecer não, que isso? Ele pode curar todo mundo, mas agora ele vai encher rede de peixe, né? Aí Pedro foi entrando. Entrou no barco, empurrou, chegou até o meio. Deve ter olhado para trás assim, é aqui, Jesus! Pedro, vai um pouquinho mais para a direita. E Pedro ia. É aqui, Jesus! Mais um pouquinho, Pedro. Esse homem não sabe nem pescar. Eu já passei aqui, não peguei nada. É aonde você bateu, tentou, buscou e não aconteceu, desistiu, voltou para casa. Mas o Senhor Jesus vai te mandar voltar lá, porque é lá que você vai conquistar a glória toda. Aleluia, Deus! É lá. Glória a Deus. É lá no lugar de humilhação. É lá onde ninguém te deu nada. É lá que alguém disse que você não é, mas Jesus disse que você é. É lá que você vai conquistar. Aleluia! Pedro pega as redes e lança. Aí, jogou lá. O costume ele teria que deixar mais ou menos uns 5 minutos, 5 a 10 minutos. Que é assim que se pesca. Eu não sou um pescador não, mas segundo você tem que deixar um certo tempo lá. Aí ele jogou e já olhou, falou, Jesus, já pode puxar. Pedro, tu já está demorando, pode puxar. Ele começa. Não consegue. É forte. Puxa, Pedro! Senhor, eu acho que enroscou embaixo do barco. Puxa, Pedro! Deve ter enroscado que eu não estou conseguindo. Aleluia! Às vezes a bênção já está tamanha na tua rede e tu acha que tu está enroscado ainda. É forte. Glória a Tu Deus. acha que não está acontecendo nada, mas o milagre já está na tua rede. É só puxar, é só puxar, é só puxar, é só puxar. Aí você não vai conseguir. Sabe aquele que falou que você não ia conseguir? Tu vai chamar ele para ajudar a puxar a rede. Glória a Deus! Tu vai chamar ele para ajudar a puxar a tua rede. Maravilha, Deus! É, querido. Aleluia. Olha pra você ver. Sou mineiro não, viu? Quando eu comecei a ir para a igreja, não tinha nada, ninguém dava nada por mim, irmão Luiz aí conhece. Andava com a minha bolsa pesada, cheia de DVD pirata. Ô Jesus, era uma prova. Se você compra, irmão, eu sei Deus, viu?
Comprei, assisti muito e vendi muito. Aí botava minha bolsa nas costas, andava aquele tamanho inteirinho. Chegava, jogava a bolsa com nada.